Olá, amores e amoras! Hoje vamos pegar em caixas de cartão e vamos fazer um embrulho prenda. E o que é isto de embrulho prenda? É um conceito que eu adoro porque nós pegamos e fazemos do embrulho parte da prenda. Ou seja, a pessoa depois no fim pode ficar com o embrulho fazendo parte da prenda. É assim que nós podemos colocar cá dentro chocolatinhos para os meninos, aqueles itens mais pequenos, porque a caixinha até é bastante grande, uma compota, etc, etc. E depois no fim ficamos com uma casinha. Esta é uma das caixas que trouxe do Lidl e se quiserem saber esta pequena história podem consultar o link na descrição. Como estas caixas têm já uns furos redondos, lembrei-me que poderia fazer uma casa sendo o furo a janela. Comecei por medir entre os furos para tentar perceber quanto teria cada lado. Assim sendo, medi de metade do círculo até à outra metade do círculo e como tinha sensivelmente 16 cm, foi fácil perceber que cada lado teria 8 cm. Assim, a partir do meio de cada furo, marquei 4 cm para um lado e para o outro. A partir daí, medi mais 4 cm para o outro lado. Entretanto, como ao desfazer a caixa cortei um pouco mais, um dos lados tem um nadinho a menos do que 8 cm. Esta situação é para quem quiser aproveitar estas caixas já com furação. Quem não tiver destas caixas, basta ter um retângulo de 32 cm de largura, com 13,5 cm de altura e mais 8 cm para fazer o fundo. Inicialmente tinha pensado em deixar de um dos lados mais 2 cm extra para colar a nossa caixa, mas acabei por não o fazer, pois o cartão é muito grosso. Caso tenha um cartão mais fino, talvez seja uma boa opção. Sei que este vídeo pode parecer um bocadinho confuso inicialmente, pois este foi um protótipo que fiz pela primeira vez, com este formato e já com estes círculos recortados. Pelo que nos próximos vídeos irão ver opções de cartão diferentes e até de cor. Certamente esta casinha não está perfeita, pois foi a primeira, mas depois de fazer mais uma ou duas, apanhamos o jeito. Como usei todas as caixas como padrão, já não deu para fazer uma nova gravação. Desculpem. Mas os próximos vídeos vão complementar este. Consultem a descrição ou então as listas de reprodução relativas a Natal mais sustentável ou então a lista o que fazer com papel e cartão e estará lá tudo. Como puderam ver, depois de ter feito todas as marcações, vinquei essas mesmas marcações. Podemos usar uma vincadeira, como esta peça roxa que usei, que é de uma tábua de vincar que tenho. Ou então uma lima das unhas, como já o fiz no vídeo das caixinhas de leite. Link também na descrição. Parece que ando aqui um bocado perdida com a caixa, mas estava a decidir se deveria manter os tais 2 cm extra ou não. Uma outra dificuldade que tive foi a dobragem do fundo. Como a caixa tem uns recortes, devemos olhar bem para todas as partes e dobrar em diferentes posições para ver que partes devemos cortar. Se virem o vídeo das caixinhas de leite, como são caixas com cartão bem mais fino, dobro todas as abas do fundo para dentro, tendo em atenção que fica a parte mais bonita para a frente e todas as emendas ficam para a parte de trás. Aqui, como o cartão é grosso, tal como referi, fiquei apenas com 2 abas. Certamente podíamos não ter este trabalho, mas achei a impressão mesmo gira e decidi aproveitar. Desta forma, já vos informo de todos os desafios e assim não andam aqui às voltas como eu. Às vezes é preciso fazer um pequeno ajuste para que as abas do fundo encaixem melhor umas nas outras. Aparei a parte superior. Vocês nem vão acreditar. Estava eu muito satisfeita a acabar a edição do vídeo quando vi que me faltava uma parte das instruções. É o que dá a andar a fazer 2 projetos ao mesmo tempo. Acabei a misturar tudo. Eu avisei que isto estava confuso, no mínimo para mim. Não liguem, porque aqui vão ver a nossa caixinha sem fundo. Façam de conta que o fundo ainda cá está. Assim sendo, nas faces que temos os furos, no topo, dividi a meio, ou seja, aos 4 cm. Depois, em todas as laterais, medi a partir do topo 4 cm. Nas faces com o furo, vamos unir da lateral ao topo. Nas faces que não têm furo, unimos de lateral a lateral.
Assim fazemos o recorte para encaixar o telhado. Eu bem digo que sou a vossa taralhoca de serviço. Acho que não nasci para fazer vídeos para o YouTube. No entanto, gosto imenso de ensinar aquilo que sei e queria que a poupança de materiais fosse cada vez mais uma realidade. Depois é só cortar a parte superior e assim temos onde encaixar o telhado. Apesar das minhas taralhoquices, se gostarem do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para serem notificados que já foi publicada mais uma história hilariante das artes decorativas. Depois cortei o telhado, um retângulo de 10 por 14 cm. Aqui o meu tem 8 por 14, mas acho que ficar com uma aba fora fica mais giro e ajuda no processo de colagem. No entanto, quando virem o próximo vídeo, já podem comparar as versões e verem qual é que gostam mais. Vinquei a meio aos 7 cm para fazer a dobra no telhado. Como o cartão é grosso, em todas as dobras dou uma ajuda contra a régua, algo que se tornou bem prático e ajuda imenso. Depois, na dobra do telhado, a meio, fiz um furo com a ajuda do estilete e depois até com um pau de espetada para passar uma fita de embrulho aproveitada de anos anteriores, para ser possível pendurar ou pegar mais facilmente no nosso embrulho. Cuidado para não rasgarem o cartão pelo exterior. Vamos lá colar a nossa casinha. Em primeiro lugar, colei uns extras das abas que decidi cortar para não ter recortes em baixo. Foi só virar para dentro para não ficar a ver-se a parte do cartão em si, mas sim a parte impressa. Depois aplicamos cola quente na lateral. É aqui que vocês podem querer usar os tais 2 cm extra se usarem cartão mais fino. Alguma dúvida? Deixem tudo nos comentários. Fazemos um bocadinho de pressão, esperamos um bocadinho e já está. Depois colamos o fundo, tentando que as emendas fiquem viradas para a parte posterior. Para colar o telhado, basta posicioná-lo em cima da casa, segurar com uma mão na parte que não vamos colar, para que não saia do sítio, e é só abrir e aplicar cola na outra parte. É verdade, como o cartão é grosso, a parte que abre fica um bocadinho levantada. Por isso, ainda tentei colar uma fita por dentro e atar e não gostei. O interior do telhado ficou um bocado rasgado. Nem imaginam a quantidade de filmagem que deitei ao lixo. Se o vosso telhado ficar como o meu, podemos colar um pouco de velcro, mas decidi atar uma fita por fora. Afinal, é um embrulho, certo? Nos próximos vídeos vão ver outras opções onde isto não acontece. Só que não vamos fazer embrulhos. Alguém adivinha o que vamos inventar? Já no próximo vídeo? Deixem tudo nos comentários que eu vou editar o próximo vídeo e venho já cá ver tudinho. Para já, beijinhos!